Você que tem Bíblia, abra ela em Isaías, capítulo de número 6. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Verso de número 1 a seguir é o que nós vamos ler até o 8. Diz assim a palavra do Senhor: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam um ao outro: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes da porta tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que ardia e que fora tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém? Pai, te louvamos, Senhor, pela tua santa palavra. Obrigado, Senhor, pela tua graça sobre nós, o teu cuidado. Mais uma vez estamos aqui reunidos e dependentes da instrução que procede do teu coração, Senhor, porque ela certamente será perfeita. A tua mensagem, Senhor, a tua palavra, aquilo que procede de ti, Senhor, é o que precisamos, é o pão vivo sobre nós, que nos nutre, que nos alimenta, e precisamos, Senhor, em nome de Jesus, revela o teu coração aos nossos, é o que oramos, tendo a certeza que o Senhor está conosco, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Paulo, a sua carta aos Coríntios, no capítulo 1, no verso 3, ele diz que ele, Paulo, nós pregadores, somos cooperadores de Deus, e você, igreja do Senhor, é lavoura de Deus, edifício de Deus. Paulo vai dizer aos Efésios que todo edifício precisa crescer ajustado. Como igreja do Senhor, somos um edifício que cresce ajustado à medida que Cristo Jesus, o nosso Senhor, é a pedra angular. Paulo está querendo dizer mais ou menos que, se você usar a analogia da lavoura, um pastor, ele tem a responsabilidade de ser um agricultor. O que mexe na terra, o que aduba a terra, o que planta a semente na terra, o que rega a semente que foi semeada na terra, esperando que esta semente germine, dê frutos e uma árvore frondosa, frutífera de alimentos e cura para nações possa de fato florescer, e esta árvore será você, é a igreja do Senhor, frondosa. Na analogia da construção civil, aqueles que são mais familiarizados com ela, o pastor, ele se assemelha a um pedreiro, alguém que tem que trabalhar diligentemente a partir do solo também, estaqueando, edificando, cimentando, colocando tijolos e indo na construção daquilo que futuramente será um edifício. Nós vemos hoje, especialmente Balneário Camboriú, Itapema, a nossa região, grandes edifícios sendo construídos, edificados, impressionantes, verdadeiras torres magníficas, que começaram com um projeto, com um planejamento, e começaram de fato no primeiro tijolinho, e hoje são o que são. Esta é a expectativa do Senhor a nosso respeito. Começamos frágeis, vulneráveis, desprezíveis, desacreditados por muitos, mas seremos um edifício bem ajustado, aonde a grandeza daquilo que o Senhor fará sobre as nossas vidas glorificará o nome daquele que arquitetou todas as coisas, que projetou todas as coisas.
E aí temos as responsabilidades. Alguns são os cooperadores que vão fomentando com a palavra do Senhor. O objetivo do Senhor é que a cada semana, com uma palavra que você recebe aqui, com os devocionais que você faz, com o seu relacionamento com o Evangelho, esta lavoura seja de fato produtiva, esse edifício seja de fato edificado. E como igreja, nós propriamente aqui no CI, nós temos uma estratégia anual, onde nós sempre temos um tema. Todos os anos nós estabelecemos um tema. E o nosso tema nunca tem a ver com palavras motivacionais, coisas que estão na moda, PNL ou tantas outras coisas que hoje estão na moda, e às vezes as igrejas até utilizam desses temas, mas nós procuramos buscar no Senhor uma palavra de inspiração para aquele ano, que é nada mais do que um andar desse edifício. Um andar. O edifício que vai sendo acrescentado, andar, até que ele chegue na estatura da plenitude de Cristo, nosso Senhor. E assim nós somos. Então nós já usamos o tema, venha o teu reino. A ideia não é ficar um ano falando do reino e depois esquecer o reino. Não, ele está ali, ele está fundamentado. Ele é para a vida inteira. O reino de Deus, de paz, de justiça, de alegria, no Espírito Santo, de governo do Senhor, e que a igreja reinará com ele, esta é uma realidade sobre nós, e precisa estar como um andar bem pavimentado, nesse edifício que está sendo construído, que é você. Nós já utilizamos o tema como avivamento, que é uma volta à origem, que é voltar aos princípios elementares da palavra do Senhor. Ai de nós, se vivermos uma vida dizendo que pertencemos ao Senhor, mas não permanecermos no ensino de Jesus. Como igreja, um dos sinais do fim dos tempos é a apostasia. A palavra apostasia está bem descrita na Bíblia Sagrada, dizendo que é um sinal da volta de Jesus. E a apostasia não é o mundo sendo mais mundo, o mundo já é do maligno. A apostasia é a igreja deixando de ser igreja. A palavra apostasia significa literalmente divórcio. É a igreja que conheceu, que desfrutou, que experimentou, que viveu, afastada do Senhor, do seu ensino, da sua verdade, da sua palavra. E é o que a gente vê muito acontecendo hoje. As igrejas, muitas igrejas, ditas igrejas do Senhor, caindo na apostasia, se desviando dos princípios elementares. E Deus deu uma palavra a nós: avivamento não é algo novo, não espere por algo que ninguém viu ainda. Avivamento não é inventar a roda, avivamento é voltar à origem. O que o Senhor espera de nós é uma volta à essência do Evangelho. É começarmos a viver novamente aquilo que os nossos antepassados viveram, que a igreja primitiva viveu, para então desfrutarmos do poder de Deus que eles também desfrutaram. Não se perder nisto. Nós já usamos o tema usufruto, que tem a ver com a gente desfrutar de fato das coisas que o Senhor tem nos dado. Já usamos o termo alegria, porque a alegria é uma característica do fruto do Espírito que está em nós. Já utilizamos o termo preservar, porque daquilo que o Senhor nos dá, nós temos a responsabilidade de perseverança, de preservação, de cuidado, de zelo. A palavra nos chama de zeladores do reino de Deus. Este ano nós estamos utilizando o tema mostra-nos a tua glória. E a glória tem a ver com a dignidade de Deus, tem a ver com a grandeza do Senhor, tem a ver com a reputação de quem Deus é, da reverência ao Senhor, e de tudo isto que, uma vez que nós entendemos, nós entramos num lugar de contemplação e de experiências extraordinárias com esse Deus. E nós estamos de fato vivendo este ano grandes sinais da glória do Senhor se manifestando entre nós. Quem aqui pode dizer que o Senhor é bom, que reconhece a bondade do Senhor? No mundo tão perverso, tão maligno, do aumento da maldade, o amor de tantos se esfriando, você pode reconhecer a bondade de Deus com você, com a sua casa, com a sua família. Isto é a glória de Deus sendo apresentada a nós. A glória de Deus, que é a sua lealdade, tudo que de bom. A Bíblia diz que toda dádiva perfeita, todo bom dom, tudo que é nobre e exaltado, procede de Deus, o Pai das luzes, aquele que nos abençoa. Esta é a expressão da sua glória, e nós estamos esse ano dizendo: Senhor, mostra-nos.
mostra-nos. Nós queremos reconhecê-la, nós queremos entendê-la, nós queremos a manifestação dela em nós, porque existe uma palavra de Deus para nós. Qual é? Nós seremos testemunhas de Jesus. Não é isso que carregamos? Uma palavra de testemunho, vocês serão minhas testemunhas. Agora, a testemunha não é uma testemunha de teoria, é uma testemunha de prática. É uma testemunha de experiência, é uma testemunha de autoridade, que só nos é conferida quando a gente tem experiência em determinada área. Se nós não temos um testemunho, nós até temos a teoria, mas a prática nos dá autoridade. A experiência nos dá autoridade. Aquilo que vivemos, você pode reparar, a tua maior vitória, nos teus grandes desafios, os teus problemas, aquilo que você venceu, você se tornou uma autoridade para tratar do assunto. Aquilo que você combateu, você se tornou uma autoridade para tratar do assunto. Se você pegar qualquer pessoa e entrevistá-la acerca de qualquer tema, você vai ver que todo mundo tem uma resposta pronta. E normalmente você vê assim uma resposta de coerência. Porque se você pegar alguém de supetão e perguntar a ela sobre alguma coisa, ela provavelmente vai falar alguma coisa coerente, mas só tem autoridade quem passou por aquilo. Então o Senhor quer nos transformar em autoridades do seu reino sobre essa terra. E por isso, seremos testemunhas do Senhor. E seremos porque falaremos daquilo que experimentamos em nome de Jesus. Você vai falar da bondade de Deus porque você vai experimentar a bondade abundante do Senhor. Você vai falar da generosidade de Deus porque você vai experimentar a generosidade. Você vai falar do amor de Deus porque você sabe o que é o amor de Deus. Você vai falar do cuidado de Deus, do zelo de Deus, até da disciplina de Deus você vai poder falar, porque a disciplina de Deus é diferente do que muitos religiosos pregam, do que o mundo prega. A disciplina do Senhor, até mesmo quando Ele açoita em amor, e só quem já experimentou sabe a diferença de uma chinelada com raiva para uma chinelada com amor. Testemunha, por isso a autoridade. Então esse ano nós estamos clamando ao Senhor, mostra-nos a Tua glória, Senhor, porque eu sei que a glória do Senhor vai nos dar autoridade. Agora, a palavra glória, ela também traz uma responsabilidade, porque a origem da palavra e o significado da palavra no princípio da primeira menção, na Bíblia Sagrada, quando ela aparece, glória significa kabod, e kabod tem a ver com peso. Peso de responsabilidade, peso de compromisso, peso de lealdade, peso de comprometimento. Tudo que o Senhor nos dá não é desprezível, não é descartável. Deus é abundante, mas Deus não desperdiça. Deus é generoso, mas Deus não joga nada fora. Lembra da multiplicação dos pães? 5 pães e 2 peixinhos. Jesus multiplica os pães, alimenta cerca de 20.000 pessoas, sobram 12 cestos cheios de pães e peixes. Por que sobraram? Porque quando Jesus viu que todos tinham comido tudo o que queriam comer, pode comer até se fartar, mas Jesus percebeu que o povo já estava de barriga cheia, e quem está de barriga cheia tende a desperdiçar. Jesus disse assim, ajuntem os pedaços que sobraram, para que nada seja desperdiçado. Amanhã a barriga vai doer de novo. Então tem coisa que eu faço para você agora, que eu não quero fazer amanhã, eu quero que você desfrute disso a vida inteira, se você tiver um senso de cuidar daquilo que eu estou colocando nas suas mãos. Deus é extremamente generoso, mas Deus não desperdiça. Tem coisas que o Senhor vai derramar na nossa mão, que vai nos abençoar de tal forma que a gente vai olhar, que coisa extraordinária, mas Ele espera que a gente se alimente, usufrua, aproveite ao máximo, mas não jogue nada fora. Compartilha, abençoa, divide, multiplica, mas não joga fora, não desperdiça. Porque a glória tem um peso de responsabilidade. No domingo passado eu iria pregar essa mensagem. No sábado de manhã a gente veio aqui no churrasco. Saí daqui do churrasco, fui para casa. Fiquei estudando, o sábado é um dia que eu gosto de ficar no quarto. Eu entro no quarto assim, a hora, ou de manhã, ou início da tarde, e fico o dia todo. E no sábado passado eu fiquei até perto das 11 horas da noite. Estudei, meditei, orei,
chorei, cantei, sorri, dormi. E aí perto das 11 horas da noite, a mensagem estava pronta, tudo maravilha, e me deu um burnout. De repente me deu um burnout. Alguém aqui sabe do que eu estou falando? Burnout? Alguém já ouviu essa expressão? Não é um palavrão. O que é um burnout? Um burnout é um cansaço paralisante que muitos de nós sofremos por excesso de trabalho, de preocupação, de angústia. Talvez alguém aqui esteja me entendendo. Você está muito perto disso ou já viveu isso? E me deu isso, e de repente eu estava travado, paralisado, angustiado. E para o pastor, o que a gente precisa é de uma mensagem. Quando a gente não tem uma mensagem para pregar, a gente se sente um saco vazio, mas quando Deus dá uma mensagem, você se sente um leão. E você quer falar logo, você quer entregar a mensagem. Não sou baú para ficar guardando segredo, eu quero entregar de uma vez. E eu estava com a mensagem pronta, e de repente essa crise. Isso me fez ficar pensando, por que isso? Até com a mulher eu briguei. Depois eu me dei bem, que coisa boa é fazer as pazes. Mas deu uma crise paralisante. E quando deu essa crise, eu pensei, eu não vou conseguir pregar. Não vai dar. Liguei para o bispo Bartolomeu. O bispo Bartolomeu pregou uma mensagem extraordinária, quem estava aqui sabe. Um mover de Deus extraordinário. E quando o bispo pregou, quando eu chamei ele para pregar, que ele disse sim, instantaneamente o burnout passou. O problema passou. E aí, como eu sou um cara muito reflexivo, eu comecei a pensar e meditar e orar ao Senhor. Tá, então o que está acontecendo? E aí o Senhor falou no meu coração, essa mensagem que eu estou te dando, eu quero que você pregue ela primeiro para os líderes na segunda-feira. E depois você vai pregar para a minha igreja no próximo domingo. E essa mensagem eu estou te dando, e o sentimento paralisante do burnout eu estou colocando em você, não é porque você está se excedendo, porque eu fiquei pensando, Senhor, eu não estou me achando estafado, angustiado, estava tudo bem, de repente, e o Senhor me disse, você está passando pelo que está passando apenas para que você entenda que tem muita gente sofrendo exatamente isso. É só para você ter uma noção do que muita gente está vivendo. Literalmente um burnout. Um cansaço excessivo. Uma angústia paralisante. Uma sobrecarga. E aí quando a gente vai para o Evangelho diz assim, venham a mim todos vocês que estão cansados, Jesus dizendo, é a palavra de Jesus, não é alguém falando em nome de Jesus. O que já é algo extraordinário, quando ele autoriza para isso, mas é o próprio dizendo, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Você crê nessa promessa em nome de Jesus? Você crê que isso é uma realidade, que você pode usufruir dela plenamente? Então a pergunta é, por que tantos que creem em Jesus estão cansados e sobrecarregados? Tantos que acreditam que o Senhor é Deus, estão cansados e sobrecarregados. Soma-se, peso sobre peso, angústia sobre angústia. E a sobrecarga, quando Jesus diz, o meu fardo é leve, e o meu jugo é suave. E aí eu começo a pensar, se a gente fosse falar com o mundo está sobrecarregado, mas quando a gente vê a igreja, a dita igreja de Jesus, também sofrendo com ansiedades, com depressões, com angústias, com ideações suicidas, com pensamentos de morte, de desistência, de retrocesso, de uma sobrecarga de dizer não aguento mais, esse ministério eu não aguento mais, essa família eu não aguento mais, esse trabalho, essa profissão, que talvez você orou para ter e você diz eu não aguento mais. Se a promessa é, venham a mim cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, por que na vida prática, no dia a dia, muitas vezes é uma sobrecarga? Eu fiz essa pergunta ao Senhor, sabe qual foi a resposta do Espírito no meu coração? É porque nós vivemos um tempo,
de muitos convencidos e poucos convertidos. O convencimento é óbvio. Por que você está aqui? Por que muitos de nós estamos aqui? Porque nós fomos convencidos de que Jesus é o Senhor. Nós cremos. Nós não duvidamos de quem Ele é. Nós temos uma inteligência que nos dá um entendimento da obviedade. Coisa boa é o ambiente cristão saudável. O religioso é uma tragédia. Mas o ambiente saudável, de uma linguagem teológica saudável, de uma pregação do evangelho genuína, de um ambiente saudável, onde todas as pessoas, ou a maior parte das pessoas, estão interessadas em melhorar de vida, erram, mas querem acertar, por si só esse ambiente já é um ambiente tão favorável, que só alguém muito fora da sua razão, para poder negligenciar e dizer, não, eu não quero esse tipo de coisa. Normalmente quem fala mal de nós, fala porque não conhece a realidade interna. Fala de coisas que ouve dizer de terceiros, mas quando começa a se relacionar com a igreja do Senhor, começa a perceber que a igreja do Senhor é um lugar excelente para estar, e se convence disso. E o convencimento por si só não é problema. O problema é quando nós não evoluímos, porque o convencimento é só a primeira parte da caminhada com o Senhor. Aquele que crer e confessar será salvo. Aquele que for convencido pelo Espírito de Deus encontrará a luz que lhe será uma lâmpada para a sua jornada. Mas o convencimento, ele é semelhante a alguém que precisa pegar um impulso. Imagina que você quer dar um salto e alcançar o teto. E para dar esse salto, você precisa de fato pegar um impulso. E o impulso nada mais é do que você se abaixar e pular. Você precisa disso. Se o salto for relevante, o impulso, esse mecanismo de se abaixar e pular, é necessário. Imagine que o convencimento é o ato de se abaixar. É indispensável, é necessário. Mas se eu ficar nessa posição muito tempo, meu irmão, e não saltar, vai começar a tremer as pernas, vai começar a doer, já está doendo a musculatura. Daqui a pouco eu vou começar a perder a força, e se eu não tomar uma atitude, eu nem levanto mais, ou eu caio para trás, ou alguém vai ter que me ajudar a levantar, e alguns de nós, é isso mesmo que vai acontecer, ai, travou, parou, e é isto que está acontecendo com muitos de nós, porque quando eu me convenço, eu já começo a experimentar da glória de Deus, eu já começo a experimentar das grandezas do Senhor, eu já começo a ser fortalecido para que esse salto, essa musculatura esteja pronta, para que eu possa de fato saltar. Mas se eu não tomar a atitude de saltar, vai ficar pesado demais. Aí junta-se a glória do Senhor, que já tem um peso de responsabilidade, à vida que eu escolhi viver, ao relativismo, às decisões que eu preciso tomar e não tomo, as coisas que o Senhor já me convenceu de largar, eu não largo. A palavra que já falou no meu coração, 3 cultos atrás, eu preciso tomar uma atitude, eu vou fazer, chega na segunda-feira, procrastina, delibera, transfere, responsabiliza terceiros, e não faz, daqui a pouco começa a ficar pesada a coisa, porque a palavra do Senhor, ela é afago, e ela é liberdade, e ela é poder, e ela é usufruto para quem coloca em prática. Para quem não coloca, muitos casos você vai ver na Bíblia de profetas que receberam a palavra do Senhor e não falaram, amarga dentro do ventre, porque ela tem um peso. Então a palavra do Senhor para nós é, já se convenceu? Então se converte. Converter não é um estereótipo religioso. Não é você botar agora uma roupa de crente, com cara de crente, com jeito de crente, com Bíblia de crente, e parecer um crente. Mas é um coração, aonde ele converge para as coisas do Senhor. Conversão é convergir para a vontade do Senhor. É o ensino do Senhor, a palavra, o propósito, a chamada, a promessa,
a profecia tornar-se agora aquilo que me guia, a lâmpada para os meus pés e a luz para o meu caminho. O que o Senhor espera de nós é isto, não é estereótipo, é coração. Aonde houver um coração contrito, quebrantado, convertido, o Senhor não desprezará. E esse coração vai desfrutar de responsabilidades, mas em nome de Jesus, o fardo será leve, o jugo será suave, você vai curtir a viagem. O Senhor não é alguém que nos mastiga, nos esmaga e nos lança fora igual um bagaço de cana. O Senhor é um Deus que nos chama para compromissos sérios, importantes, mas é o mesmo que no fim do dia disse: assenta aqui comigo, vamos comer e vamos festejar, porque mais um dia aconteceu para a glória do Senhor. Você começou, você venceu e você vai desfrutar de tudo que você tem conquistado em nome de Jesus. Mas tem a ver com essa conversão, com esse coração que se volta para aquilo que já entendeu do Senhor. Eu sempre falo que no ambiente de fé e no meio da igreja do Senhor, não estamos todos no mesmo nível espiritual, no sentido de revelação do conhecimento e da vontade do Senhor. Não estamos. Quem mais é dado, Jesus disse, mais é cobrado. Tem gente aqui que tem um nível de conhecimento maior, e por isso uma cobrança maior do Senhor no sentido de responsabilidade. Alguns aqui são de fato bebês na fé, mas no âmbito e no nível espiritual que você já está, converte o teu coração para essa palavra que você recebeu, converte o teu coração para o cuidado que você já entendeu, converte o teu coração para a revelação que já está clara, ainda que seja algo ainda pequeno, desprezível aos olhos de tantos. A promessa do Senhor é o seguinte: se você for fiel no pouco, sobre o muito o Senhor te colocará. E o Senhor não traz tudo de uma vez mesmo, o Senhor vai fazendo aos poucos. Por isso a caminhada do justo é como a luz da aurora, que vai clareando pouco a pouco até tornar-se dia perfeito. É uma demanda hoje, e um sim, um coração convertido, uma nova fase você vai entrar, um novo momento você vai entrar. Mas cuidado, o convencimento é só um movimento para o impulso, para saltar de uma vez por todas nos braços do Pai, e confiar que Ele é fiel, e Ele não vai te deixar cair. É só um impulso, para você se jogar de uma vez nessa promessa que você recebeu, nessa palavra que você carrega, nessa compreensão que você já teve. Que seja o convencimento só esse lugar de consegui, cheguei. Quando você saltar, o Senhor vai te segurar, mas salta de uma vez por todas. Pula, porque você não vai cair no chão. Se um pai chegar para uma criança, ela estiver aqui em cima, ela pode ter 1 aninho, e ele dizer assim, ó, pula, ela vai pular, porque ela confia no pai, e ela sabe que o pai vai segurar. Deus é o teu pai. Se Ele está dizendo pula, te convence e salta, te convence e converte-se, e você vai desfrutar de coisas extraordinárias que o Senhor está preparando. Está pronto, você só precisa pular na mão do Senhor, porque as coisas que nós vamos viver estão debaixo das asas daquele que é o Todo-Poderoso. Está nesse lugar de conversão. E por que eu li esse texto do profeta Isaías? Jesus amado, estão contra mim. Porque o profeta Isaías era um homem que já tinha um chamado de Deus. Ele já era um homem escolhido e que já estava trabalhando. Ele não era um novo convertido, mas ele ainda não era totalmente entregue ao Senhor. E aí ele diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. O rei Uzias foi um grande rei da história de Israel, governou por 52 anos, fez coisas extraordinárias, era um rei que fazia o que agradava ao Senhor, e a Bíblia vai dizer, vários ali nos livros de crônicas e reis, rei fulano de tal fez o que desagradava ao Senhor, rei fulano de tal fez o que desagradava ao Senhor. Só que no caso de Uzias, ele fez o que agradava ao Senhor, está descrito lá, ele agradou o Senhor. Só que Isaías só viu o Senhor no ano que esse homem morreu.
E o que isso tem a ver conosco? Existem pessoas ou coisas que, para nós podermos ver o Senhor, elas precisam sair do nosso coração nesse lugar que só o Senhor pode estar. Enquanto eu venho na igreja, porque a minha mulher é que me convence, eu sou convencido, mas não sou convertido. Enquanto eu venho na igreja, porque o meu marido faz força, eu estou convencido, mas eu não estou convertido. Enquanto a razão de eu buscar ao Senhor ainda é uma razão de um Deus que parece um frentista, a gente para, enche o tanque por favor, e depois que enche o tanque a gente vai embora. Nós ainda não estamos convertidos, nós estamos nos aproveitando das benevolências do convencimento, mas vai chegar uma hora que vai ficar pesado demais, porque o Senhor te chama para conversão. Não que Deus não seja um Deus de benevolências, mas Ele não é um Deus que quer se relacionar com aqueles que amam seus presentes, mas não amam aquele que presenteia. Enquanto eu vier na igreja, porque o cultinho é bacana, é legal, os meus filhos estão aprendendo, e eu vou terceirizando a educação espiritual dos meus filhos, eu estou convencido, mas eu ainda não estou convertido. Não, pastor, a minha vida, graças a Deus, pessoas não me iludem. Eu sei muito bem que o ser humano ele tem problemas e no meu coração não tem ninguém no lugar que Deus deveria estar, que é o lugar máximo, o trono. Mas talvez seja o ego, talvez seja a autossuficiência, até a prepotência talvez, do orgulho do conhecimento. E aí é você que está sentado nesse lugar do teu coração que Deus devia estar. Uma das marcas dos fins dos tempos é o hedonismo, o prazer acima de qualquer coisa, o prazer individual, a vontade própria, é o que o mundo prega, teu corpo, tuas regras, vai lá para ver se você não vai se acabar. Faz o que você tiver a fim de fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você viver a perfeita, agradável vontade de Deus, você vai ter que dizer mais não do que sim. Se eu disser sim para tudo que eu tenho vontade, meu irmão, eu morro até o final do ano, de certeza. Porque a vontade vem, o desejo está aí. O desejo em si não é o pecado. E ele vai estar presente todos os dias. Não tem super santo que não deseja uma porcaria. Não tem. O que a Bíblia diz é o seguinte: cuidado com o mau desejo. Todos nós somos atraídos pelo mau desejo, sendo por ele enredados. E o mau desejo sendo concebido, o problema não é você ter o mau desejo, você não vai impedir o mau desejo nunca. O problema é quando você concebe o mau desejo. Eu acho que hoje eu vou ceder mesmo. É não ter o domínio próprio, que é uma característica do fruto do Espírito, onde eu posso rejeitar, porque o desejo vem, mas o dizer sim ou não é nosso, ou não é? Ou alguém te amarra e te leva para o lugar que não tem que ir. O desejo sendo concebido dá a luz ao pecado, e o pecado consumado gera a morte. Você pode parar até os 45 do segundo tempo. Talvez venha para casa envergonhado: meu Deus, eu quase caí, mas não caiu. Quase fui, mas não foi. Quase me acabei, estou até com vergonha. Se alguém me acha no meio do caminho, vão falar mal de você sim, vão falar. Mas aqui dentro você pode ter certeza, o pecado que não foi consumado não vai gerar a morte. Você pode ir até o fim, suportando. Agora o desejo está ali, o mau desejo está ali. E muitas vezes isso vem por causa do orgulho, da autossuficiência. Pode deixar que eu faço, pode deixar que eu sei, pode deixar que eu vou. E aí o lugar que deveria estar Deus como um consultor, como um orientador, como um conselheiro, está o nosso ego. Meu irmão, a gente se acha, e a gente se arrebenta porque se acha, porque o conhecimento traz orgulho, e Deus se opõe aos orgulhosos. Muitas vezes quem se assenta no coração é um líder que você tem, que se torna uma referência para você, no ambiente religioso mesmo.
A gente fala muitas vezes dos nossos irmãos católicos, que têm as suas imagens de idolatria, a gente fica batendo nos santos da igreja católica, mas o evangélico levanta um cantor, um pastor como ídolo também, e se torna o totem dele intocável. Ai, o pastor fulano de tal, vai em tudo que é lugar atrás do pastor fulano de tal, não fala do pastor fulano de tal. Meu irmão, se ele estiver sentado no trono, na hora que ele tropeçar e cair, você vai cair também? Porque o teu Deus, ou a tua confiança em Deus está sustentada num homem? A palavra nos ensina, enquanto autoridades e líderes espirituais, a termos muito zelo, e ai de nós levarmos pessoas a tropeçarem. Eu tenho uma consciência clara da minha responsabilidade, mas eu ainda sou um caco, cuidado. Eu tenho que lutar todo dia contra a minha carne. E aí, se eu tropeçar e cair, você vai perder a tua fé por causa de mim? Você vai pagar? Jesus morre na cruz por você e você vai perder por causa de mim? Porque colocou assentado? Não, o pastor vai orar, o pastor vai resolver, o pastor está servindo a Deus, o pastor está guiando, então a gente confia no pastor. Meu irmão, você pode acreditar que eu me esforço todo dia. Se eu tiver algum mérito, me dê essa honra, porque eu me esforço, mas confiança plena é em Jesus, o teu Senhor. Coloca Ele assentado nesse trono do teu coração. A Bíblia diz assim, ó: se achegue no trono da graça com toda a confiança, a fim de receber misericórdia e graça que nos ajuda no momento da fraqueza. Existe um trono, e esse trono é um lugar onde todos nós que temos necessidades podemos chegar com confiança, sabendo que nós encontramos no Senhor misericórdia e graça que nos ajuda para qualquer necessidade. O problema é chegar nesse trono, e quem é que está sentado ali, senão o Senhor? Outra pessoa, ou coisa, porque tem gente que ainda é capaz de colocar coisas materiais, transitórias, circunstanciais, que são suscetíveis à traça, à desgraça, à ferrugem. Mas uma coisa é mais importante do que Deus. O Senhor está dizendo para você: tira esse lugar e coloca o Senhor no centro da tua vida, no trono da tua existência, e aí você vai ver o Senhor. E aí você vai entrar nesse lugar de conversão e de usufruto de toda a benevolência e dos benefícios que a conversão traz. Eu vi o Senhor no dia que morreu. Eu já contei esse testemunho. Eu vi o Senhor no dia que meu pai morreu. Enquanto meu pai estava vivo, eu não vi o Senhor. Porque o meu pai era a minha maior referência. E de fato, um grande homem que merece honra, fez o que fez. Mas aqui dentro, sem querer, estava no lugar de Deus. E quando eu percebi a sua vulnerabilidade, eu entendi que ele cumpriu o que cumpriu por causa do Deus na vida dele. E eu entendi que o Deus da vida dele podia ser o meu Deus também. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de José, o Deus de Moisés, o Deus de Paulo, o Deus de Pedro, o Deus de João, é o teu Deus também. O Deus do teu pai, o Deus do teu avô, da tua avó que orou por você, é o teu Deus também, em nome de Jesus. Agora esse Senhor tem que estar sentado nesse lugar de governo, de autoridade. Eu vi o Senhor sentado num trono alto e exaltado. A aba da sua veste enchia todo o templo. O templo hoje somos nós somos o templo do Espírito Santo. E a Bíblia está dizendo que enchia todo o templo. Ou seja, cada área da nossa vida, cada setor da nossa existência. Chama o Senhor para a mesa de conselho, de qualquer coisa que você faça. A Bíblia diz assim, ó: consagre tudo. Não é parte, tudo o que você faz ao Senhor, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagra tudo. Vai fazer um negócio, Senhor, qual é a tua vontade? Como o Senhor faria? O que glorifica o teu nome? Vai para uma nova missão, vai realizar algo, vai tratar alguma coisa com os filhos, com a mulher, com o marido. Qual é a melhor palavra? Qual é a melhor postura? Qual é a melhor atitude? Isso é consagrar. Isso é dizer: Senhor, me ajuda a ser semelhante. Consagre e tudo será bem sucedido. O convertido, ele tem essa postura. O convencido, Deus, ele é o Deus do domingo, mas ele
Normalmente não é o Deus da segunda, da terça, da quarta. Porque o convencido muitas vezes vem, legal, que bacana, que bom, mas no dia a dia ainda tem essa diferença, essa divergência. E o Senhor chama para essa conversão. O convertido, ele tem esse hábito. Ele ora. Ele busca saber. Pelo menos ele apresenta ao Senhor. Senhor, eu te apresento aqui os meus planos. Se for da tua vontade, Senhor, que dê tudo certo para a tua glória. Se não for, pode botar uma pedra para eu já tropeçar, já porque eu sou meio lerdo para entender a tua vontade. Mas eu vou entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até as que eu não entendo, até as que eu não queria viver. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Quando ele teve a revelação de quem Deus é, diz a Bíblia que ele viu serafins voando. E os serafins voavam, e eles eram vários, e eles voavam com 6 asas, diz a Bíblia, 2 cobriam o rosto, 2 os pés, e 2 voavam. E eles proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Sabe o que Isaías teve a revelação de que o reino de Deus é um ecossistema de harmonia, de sinergia, de cumplicidade, de unidade, uma só voz, um só povo, um só entendimento, comunhão, relacionamento, interação. Deus é o Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas, pode fazer o que bem entende e escolheu não ficar sozinho. Por que nós caímos no erro de muitas vezes nos isolarmos? Se você se isolar, você morre. Se você se isolar, você se arrebenta. E o inimigo das nossas vidas sabe disso. Por isso que a primeira frustração, qual é a palavra no teu coração dele? A seta inflamada. Larga isso aí. Sai daí, desiste disso aí. Igreja para quê? Família para quê? Mulher para quê? Marido para quê? Sai fora, sai fora, sai fora. Isso é problema, isso é confusão. E lidar e viver todos os dias. A gente está convertido, mas a gente está lidando com um monte de gente que não é convertido, então vai ter atrito. Agora, no reino de Deus, e aqueles que se converteram no Senhor, eles buscam uma unidade de fé, uma cumplicidade de propósito, uma interação, uma comunhão, e a Bíblia diz que aonde a comunhão, ali a bênção do Senhor é ordenada para sempre, em nome de Jesus. A tua casa não será mais uma casa de conflito, a tua casa será uma casa de comunhão. Ainda que vocês andem de olhos fechados dentro de casa, vocês não vão se esbarrar, porque o Senhor está ali. Onde o Senhor está, ali a sinergia, ali a harmonia, ali a cumplicidade, ali a comunhão, em nome de Jesus. E por isso bênçãos sem medidas. Um casal dividido não vai prosperar. Uma família dividida não vai prosperar. E quando a gente olha para quem Deus é, a gente vê que em torno do Senhor, todos estão voando, ninguém está se esbarrando, todos estão se entendendo, ainda que de olhos fechados, eles sabem, porque se conhecem muito bem, e a palavra é uma só: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória, a sua vida está cheia da glória do Senhor, a sua casa está cheia da glória do Senhor. Tem uma revelação clara de quem o Senhor é, te converte ao Senhor e você vai ver que a palavra do Senhor vai ser abundante, transbordante, extraordinária, proveitosa, viva, poderosa e eficaz, em nome de Jesus. Um ambiente de paz, um ambiente de harmonia, é um ambiente de boas decisões, de escolhas acertadas. A igreja do Senhor precisa ser esse lugar. A igreja é um extrato da sociedade, a tua família, a tua casa tem que ser esse lugar, e vai ser em nome de Jesus. Converta o teu coração ao Senhor, você vai ver que os teus filhos vão se converter ao Senhor, a tua esposa vai se converter, o teu marido vai se converter, os teus amigos vão se converter, porque o mundo está em busca de uma água, eles só não beberam ainda, eles não sabem, eles têm sede de justiça, fome da verdade, e ainda não sabem, mas quando beberem essa água que é o Senhor Jesus, eles vão ter a sua sede saciada, eles vão buscar e vão beber e vão entender qual era a sua sede, e nunca mais terão sede em nome de Jesus, porque na nossa casa, ali se tornou uma candeia acesa, um luzeiro de harmonia, de justiça, de paz, de pacificação.
E por isso de boas decisões e boas escolhas. As maiores cabeçadas que nós estamos dando na vida é no momento da ira, da raiva. Perder o controle. Quando a gente vê, já era, a topada já foi dada. Corpos às vezes já estão estendidos no chão. E o que dá para fazer é tentar minimizar os danos, mas o estrago está feito. Em nome de Jesus, paz para decidir e tomar as melhores decisões é o que eu e você teremos, porque o nosso coração não está mais só convencido, está convertido ao Rei da Glória, ao Senhor dos Exércitos, aquele que enche a sua terra de glória, a nossa vida de glória. Convertidos ao Senhor. Ele diz: ai de mim, porque eu vi o Senhor, porque eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e eu mesmo sou um homem de lábios impuros. A maior expressão da revelação de Deus sobre a vida de alguém é que a gente para de falar ai dos outros e começa a falar ai de nós. Você pode ver. Quem fica muito de ai dos outros e falando dos outros e falando dos outros, ainda não entendeu a glória do Senhor. Quando o Senhor se manifesta, a gente percebe a nossa realidade. E a gente percebe o quanto que a gente pode, precisa melhorar e mudar. E o Senhor não se apresenta com condenação, tá vendo? Olha aí o lixo que tu é, não é isso. É que a luz do Senhor resplandece e mostra os cantos obscuros da nossa vida. Outro dia eu preguei sobre isso. Eu estou me estendendo, né, gente? Vocês têm paciência comigo? Eu preciso entregar essa palavra. Eu disse que às vezes a sensação que a gente tem é que quando a gente se converte ao Senhor, as coisas pioram. Quem aqui já teve essa sensação? Meu Deus, já não estava bom, mas quando eu resolvi me entregar, parece que a coisa desandou de vez. Não é que desandou. É que você estava num momento de escuridão, uma lâmpada acendeu-se dentro da tua casa, não trouxe nada novo, só mostrou a sujeira. E aí agora eu estou enxergando coisas que eu não enxergava antes, já estavam ali, mas eu não enxergava. Só que a luz é uma bênção, porque todo mundo que vai fazer uma faxina na casa, o que faz primeiro? Abre as janelas, deixa a luz do sol entrar, acende a luz, vê onde é que está a sujeira, e então começa a enxergá-la para poder varrer. Graças a Deus, quando a luz brilha e mostra a sujeira em nós, não é Deus nos amaldiçoando, nos condenando, é o Senhor mostrando: está aí a sujeira, meu filho, só varre, porque você vai viver um tempo novo, em nome de Jesus. Ai de mim, quando o Senhor brilha sobre mim, não tem outra expressão. Ai de mim, porque tem um monte de sujeira precisando ser limpa, mas é a luz que vai trazendo o esclarecimento. E aí o Senhor me dá uma vassoura na mão e diz: só varre, meu filho, varre e joga para fora. E quem se converteu ao Senhor vai fazer isso. E aí diz a palavra que ele ouviu o Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Meu irmão, eu gostaria muito que você tivesse essa compreensão que eu tive um dia. Jesus, na multiplicação dos pães que eu citei para você, um dos evangelhos vai dizer que antes de ele multiplicar os pães e os peixes, ele pergunta para Filipe: o que nós faremos para dar alimento para todo esse povo? E o texto vai dizer assim, Jesus já tinha em mente o que faria, apenas perguntou a Filipe para pô-lo à prova. Então quando Jesus pergunta o que nós vamos fazer, não significa que ele não tem a resposta, significa que ele quer ouvir de você a sua opinião. Quando Jesus nos convida para algo, não significa que o Senhor tem uma necessidade, significa que Ele quer nos permitir participar de algo extraordinário e relevante, que vai nos dar muito orgulho de ter participado. Quando o Senhor me chamou para pregar a palavra dele foi assim para mim: se você ficar calado, socorro e livramento virá de outra parte. Como quem diz: eu quero que você participe, eu estou te dando o privilégio de participar, mas se você não quiser participar, não vai deixar de acontecer. Eu vou fazer de igual forma. Então quando o Senhor diz assim, quem enviarei? Eu não estou me levantando dizendo: Senhor, eu vou te fazer um favor, tá bom? Eu estou me levantando consciente do privilégio de poder participar de algo que Ele não precisa de mim, mas Ele me dá a graça de poder participar. Isso muda tudo, porque isso nos faz ter um entendimento da grandeza das coisas de Deus e do quão privilegiados nós somos. Nós somos privilegiados, meu irmão. Existe lá fora 300 mil pessoas, não sei, Itajaí está perto de 300 mil habitantes, 200 e quem sabe aí.
260, 260 mil pessoas. E nós estamos aqui. Você acha que é porque a gente é bom? Não. É um privilégio. Existem muitas pessoas não sabendo a diferença entre a mão esquerda e a direita, perdidos em suas angústias, em suas ansiedades. A gente sofre todas elas também, mas pelo menos nós temos uma palavra de esperança. Isso é um privilégio. Isso é uma oportunidade. Agora o Senhor conclama dos céus: a minha glória está sendo derramada, a minha verdade está sendo distribuída, as minhas bênçãos estão sendo doadas. Toda boa dádiva, todo bom dom perfeito, tudo que procede de bênção vem do alto, descendo do Pai. Mas quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías disse: eis-me aqui, envia-me.